Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde a você que estava acompanhando o Tribuna Livre. Está no ar o Rede Notícia Primeira Edição, pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, também na sintonia de América FM em 107,1, Cultura M nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Viva a todos os mestres e maestrinas do Brasil. Hoje é dia do professor, da professora, profissionais extremamente importantes para o nosso país, profissionais extremamente importantes para mudar o mundo. O trabalho de vocês é de fundamental importância. Aqui os nossos parabéns e o nosso agradecimento a tudo que vocês fazem por cada um de nós, pelos nossos filhos, para fazer um mundo cada vez melhor. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Se não fossem os professores, não existia nenhuma outra profissão, né? A gente pode dizer assim. Verdade. Muito obrigada a todos os professores. Uma profissão tão digna e tão pouco reconhecida, né? Que venha mais respeito e mais reconhecimento também para todos os professores. E parabéns para todos. Para você ter noção, Janaína, o Brasil já teve alguém que governou esse país, chamado Dom Pedro II, que ele dizia que se ele não fosse imperador, ele gostaria de ser professor. Como mudamos, né? É verdade. Pois é. Hoje Infelizmente, em dia, tristeza. não tem mais isso, né? A maioria das pessoas nem querem mais ser professoras. Que é uma tristeza. Tinha magistério antigamente no segundo grau que tinha possibilidade. É um ponto de reflexão, né? Um ponto de reflexão que nós temos que ter, onde estamos errando, para não aplicarmos os nossos esforços nos locais certos para poder render bons frutos para o nosso país, né? E educação, gente, não é só na escola, não. A educação também começa em casa. Então, ensine seus filhos a respeitarem todos os professores, porque eles merecem esse respeito, viu? Bom, eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias aqui de BH, de Minas, do Brasil e, é claro, do mundo inteiro. E quero reforçar aquele convite para você seguir a gente. Nós temos um canal exclusivo, que é o Rede Notícia TVH, lá no YouTube. Acessa o YouTube, pesquisa Rede Notícia TVH. Já somos mais de 6.300 inscritos. Todos os dias a gente tem a postagem das entrevistas, tem o nosso programa completo que você pode conferir, assistir quantas vezes quiser e se inscreva. Ajude a gente também a bater essa meta de 7.000 inscritos. E nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. E não se esqueça também que a gente tem um aplicativo que você pode ver e ouvir a gente de onde você estiver. É o aplicativo Vox. Baixe na sua loja, né? Vai lá na sua loja de aplicativos, baixe, é gratuito e você vai poder ouvir a gente de onde você estiver e também assistir a TV Horizonte. Vox, VOX. Vamos começar o Rede Notícia, a primeira edição desta quarta-feira, chegando com uma boa notícia. A unidade de terapia intensiva do Hospital Infantil João Paulo II foi reaberta nesta quarta-feira. A UTI estava fechada desde o último dia 16 de agosto para reformas. E desde então, os 16 leitos de UTI que funcionavam no Hospital Pediátrico haviam sido transferidos para o Hospital Pronto-Socorro João 23. Vamos ao vivo até o Hospital Infantil João Paulo II conversar com o nosso repórter Giovanni Rodrigues, que conta mais detalhes sobre essa boa e tão esperada notícia e que nós trouxemos em primeira mão aqui no Rede Notícia, né, Giovanni? Boa tarde. É isso mesmo, André. Muito boa tarde para você, para a Janaína. Muito boa tarde a todos. Exatamente isso que eu iria falar, né? Com exclusividade ontem, juntos, né? Nós anunciamos essa boa notícia. Então, olha, após obras de revitalização, modernização e melhorias da ambientação aqui no Hospital João Paulo II, onde foram investidos R$310 mil nessa etapa, somando-se os mais de 105 milhões de reais previstos para o complexo hospitalar de urgência até 2026. O Hospital João Paulo II, André e Janaína,
é referência estadual em atendimento pediátrico de alta complexidade e o único hospital público totalmente infantil de Minas Gerais. E destaca-se no tratamento de doenças raras, infecções e doenças pulmonares em crianças. Ontem, durante a cerimônia de entrega da UTI do Hospital João Paulo II, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, ele detalhou sobre a obra. Vamos acompanhar. E agora eles voltarão com um local, com uma estrutura de climatização melhor, então temos mais ares condicionados novos para manter a temperatura ideal dentro do CTI. Nós temos aqui todo o cabeamento estrutural do novo sistema de gestão, ou seja, para poder ver resultado de imagem mais rápido, né, de tomografia, de raio-x. Nós temos a troca de todo o parque tecnológico, novos computadores, novos berços, novas camas, e temos outras como novos armários. Aqui era cheio de problemas de inconformidades, que a gente fala de vigilância sanitária, comuns em prédios velhos como o nosso. E hoje não, nós vencemos isso, nós temos aí novas pias, novos armários, para que a gente dê mais segurança no atendimento e também mais qualidade de trabalho aos nossos servidores. André e Janaína, nós estamos aqui com a diretora executiva do Sindsaúde, é a Neuza Freitas, que vai conversar com a gente. Muito obrigado por nos atender, Neuza. Explica para a gente, você percebeu aí alguma irregularidade? Como é que foi aí, a partir do momento que você acompanhou aí essas obras? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Boa tarde a todos. Na verdade, o objetivo da presença do sindicato aqui hoje foi acompanhar, que estamos acompanhando desde bem cedinho, o retorno das crianças que estavam no CTI do Hospital João 23, retornando para o Hospital João Paulo II e confirmando que não haveria nenhuma irregularidade, nenhuma quebra nos protocolos e que todas as resoluções de segurança do paciente fossem cumpridas. Acompanhamos todo esse transporte desde cedo, não foi presenciado nenhuma irregularidade, todas as crianças transportadas com todos os níveis de segurança, com toda a equipe multiprofissional presente, então não presenciamos nenhuma irregularidade. São quantas crianças atualmente? Na verdade, o CTI do Hospital João Paulo II contam com 16 leitos, 12 leitos em área aberta, assim como mais 4 isolados. Mas hoje foram transferidas 8 crianças, que eram as que estavam no Hospital João 23, mas uma delas recebeu alta. No entanto, dentro do CTI hoje do João Paulo II, se encontra 7 crianças. Ok, muito obrigado, viu, Neuza? É isso aí, André e Janaína. Então, olha, após aí 53 dias de obras, entre janeiro e agosto de 2025, a UTI realizou 676 internações. Em 2024, foram 947 internações e 5.032 atendimentos. Boa notícia, né? É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Boa notícia. Como eu falei ontem, e eu vou reforçar hoje aqui, aqui no Rede Notícia a gente cobra, e cobra pesado da autoridade pública, que ele faça o que tem que ser feito. E a gente também reconhece quando a autoridade pública cumpre aquilo que disse. E aí a gente tem que ser coerente de parabenizar o governo do Estado de Minas Gerais, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, porque cumpriu o que disse em relação à UTI pediátrica do João Paulo II. E fez até, inclusive, antes do tempo que eles haviam estabelecido. Afinal de contas, o prazo estabelecido era para o fim deste mês. Nós estamos no meado do mês e a UTI está entregue. Houve problema? Houve problema na época. Mas eu acho, Janaína, sinceramente, que o problema se deu muito mais pela maneira como foi comunicado a obra, como isso veio à tona, do que a própria obra em si. Porque está aí pelas imagens, quem está vendo a gente na tela da TV Horizonte, também no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, e no relato da própria Neuza, que é uma combatente duríssima, que quando vem com crítica dura, dizendo, olha, tá tudo certo, tá tudo funcionando bem, nenhum protocolo foi quebrado. Ou seja, o melhor para a população aconteceu.
E aqui a gente vai fazer sempre isso. Quando tiver que cobrar, a cobrança aqui não vai ser no meio termo, não. A cobrança aqui vai ser pesada mesmo, porque o gestor público está lá para isso, está para poder servir a população, não é ao contrário, não. Ele é bancado, o serviço público é bancado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, Janaína, com o dinheiro de você, telespectador e ouvinte da TV Horizonte e da América FM. Por isso que a cobrança tem que ser contundente, porque a gente quer ver isso. Quer ver o serviço público funcionando, quer ver um serviço de excelência num centro de referência, continuando atendendo a população da melhor maneira possível. E é importante reforçar que essa cobrança, ela não tem que vir só da gente que trabalha aqui nos meios de comunicação, é da população também. Principalmente. Exatamente. Você pode e deve também cobrar isso das autoridades, dos responsáveis, dos políticos. Faça isso você também, né, para a gente ter ali um serviço de qualidade mais digno, porque isso é em prol de toda a população, todo mundo que utiliza desse serviço, todo mundo que faz uso. A gente está vendo aqui a reforma, as imagens realmente ficou muito bem bonito, bem estruturado e precisava dessa reforma, né? Exatamente. E a Janaína está falando, a denúncia pode ser feita por vários meios, seja através da gente, da imprensa, que aqui está aberto. A gente vê todo dia aí no Tribuna Livre o Giovanni trazendo as denúncias e muitas delas, a maioria delas com solução. E também pelos canais oficiais do Estado, existem os sistemas de ouvidoria que funcionam, gente. Funcionam porque normalmente quem está na frente da ouvidoria são servidores de carreira. Eles não têm compromisso com o governo de plantão, eles têm compromisso com a carreira do Estado, com o Estado em si. E aí, a gente não pode generalizar, dizer que todo mundo é corrupto, porque a grande maioria do servidor público trabalha e trabalha firme. Eu vi até uma postagem do governo do Estado falando justamente isso, essa questão da ouvidoria, que pode nas redes sociais, pode fazer essa reclamação, mas faça também na ouvidoria do Estado para poder chegar até onde realmente precisa e o seu problema ser solucionado, porque a ideia principal é isso, né? Você que está com problema e onde quer que seja, faça a reclamação no órgão responsável da ouvidoria do Estado para você ter a solução do seu problema o quanto antes, tá certo? Verdade. 12 horas, e 13 minutos, e a Prefeitura de Belo Horizonte reforça o chamado para a imunização contra sarampo, cachumba e rubéola. Repórter Letícia Bessa tem as informações. Apenas 75% do público apto a receber a vacina tríplice viral em Belo Horizonte está realmente imunizado contra sarampo, cachumba e rubéola na capital. A informação foi atualizada pela Prefeitura de BH, que segue em campanha de multivacinação para pessoas com até 15 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 95% do público-alvo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no caso do sarampo, por exemplo, a primeira dose deve ser administrada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses. Para garantir eficácia total, é indispensável receber essas duas aplicações. Além do público elegível para receber a segunda dose da vacina tríplice viral durante a campanha de multivacinação, pessoas de outras faixas etárias também precisam ser imunizadas. O esquema vacinal para o público entre 12 meses e 29 anos é de 2 doses. Já para pessoas entre 30 e 59 anos, sem comprovação da vacina, é recomendada apenas 1 dose. Para atualizar a situação vacinal, basta procurar um dos centros de saúde ou o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante de BH. Endereços e horários de funcionamento estão no site pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. Estão tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte 3 projetos de lei em que o Executivo Municipal solicita autorização para contrair empréstimos na ordem de mais de R$1 bilhão. A previsão é que esses temas fossem debatidos na Câmara ainda neste mês. Só que a análise em plenário ficou para novembro. A repórter Milene Alves tem os detalhes. Apesar da previsão de votação para outubro, os plenários desse mês já se encerraram e o tema não foi discutido. A vereadora Júlia Santos, do PSOL, considera que o valor precisa ser melhor explicado por se tratar de um empréstimo. Eu acredito que, por estratégia, não foi a plenário, inclusive, projetos dessa natureza. Eu acho que estão esperando, inclusive, que a coisa crie um lugar mais ameno de discussões. Mas para criar esse lugar mais ameno de discussões, tem que ter diálogo. Já para o vereador Diego Sanches, do Partido Solidariedade, a espera por um clima ameno não existe.
clima da Câmara é um clima natural. Aqui mesmo, nessa arena, que a gente tem as atividades políticas, dos conflitos, né, das divergências, do diálogo. Então, a gente tem que entender que é um ambiente natural da vida política. Não esperar um clima político, não se comunica com essa questão, né? Aqui mesmo nós vamos ter divergências, né? O diálogo, o conflito, não o confronto, para a gente chegar nesse consenso possível. No total, são 3 projetos de lei que explicam o uso do valor para mudanças em Belo Horizonte. Um deles busca por 315 milhões e meio de reais que serão utilizados para a implantação do BRT na Avenida Amazonas. O outro visa o empréstimo de quase 437 milhões para o programa BH Verde Azul, que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, dentre outras medidas de sustentabilidade, como, por exemplo, a implantação de novos parques na cidade. E o terceiro texto busca uma autorização de empréstimo de R$500 milhão que será aplicado no programa BH Resiliente para uma obra de captação de água no bairro Calafate, revitalização de parques urbanos e arborização da cidade. Essa discussão acontece em meio aos debates sobre o orçamento da Prefeitura para 2026, onde há previsão de um déficit de 786 milhões de reais. Leonardo Ângelo fala sobre a segunda audiência pública que debateu os valores e destaca um ponto de questionamento da população. A gente recebe inúmeras solicitações no que tange a segurança da cidade. Então foi um questionamento meu com relação às câmeras, que muitas não funcionam, mas foi esclarecido pelo secretário de Segurança aqui da capital, de que muitas pertencem ao Olho Vivo, que ficam de responsabilidade da Polícia Militar. Realmente muitas não estão num processo de funcionamento, mas a Prefeitura, na palavra do secretário, se comprometeu, né? Nós temos aí o projeto Muralha, né? Que é a segurança no entorno da nossa capital, que foi lançado recentemente, que esse projeto visa o lançamento de quase 10 mil câmeras. Então, acontecendo dessa forma, eu tenho certeza que a cidade ganha muito. Agora, passado pela Comissão de Orçamento e Finanças, os valores estipulados para 2026 e os planos apresentados vão para o plenário, provavelmente no mês que vem, para a votação de todos os vereadores. Repórter Milene Alves. 12h19 em Belo Horizonte. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre as mudanças em um programa importante do governo do estado que garante capacitação para pessoas que querem ter uma profissão. Agora, até quem não tem o ensino médio completo vai poder tentar conseguir uma capacitação para uma profissão na sua vida. Vamos para o intervalo, 12h19. Doze horas, 22 minutos, está de volta o Rede Notícia, primeira edição. Para você que está ligado com a gente na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial e na América FM em 107,1 kHz. Olha só, gente, a criação de data para homenagear religiões de matriz africana movimentou o último plenário de outubro na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Pauta quente e que gerou discussão e bate-boca entre parlamentares. Repórter Milene Alves traz os detalhes. Daqui a pouco? Vão voltar? Tem muita coisa que está sendo discutida da Câmara. Está sendo muita coisa discutida da Câmara. E a gente sabe, Janaína, que não tem como, embora eu particularmente ache que tem coisas que não são, o plenário da Câmara não são para ser discutidos, mas tem coisas que vão ser discutidas por lá e quando vão, geram um conflito dentro da Câmara tremendo. É o caso dessa criação de data para homenagear religiões de matrizes africanas. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver a discussão como um todo e aí depois a gente traz os comentários e você que está nos assistindo e ouvindo também traz suas conclusões. Põe no ar. Um projeto de lei que pede pela instituição do Dia Municipal das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé foi barrado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O assunto foi retomado durante o plenário que marcou a tarde de ontem e o clima entre os envolvidos ficou complicado.
A iniciativa é de autoria da vereadora do PSOL, Júlia Santos, que se sentiu vítima de preconceito religioso diante da decisão e pretende recorrer. A gente vai recorrer para trazer a plenário a discussão. A gente sabe que vai ser muito difícil de passar, porque existe uma bancada cristã muito grande aqui dentro e uma bancada que com certeza vai se colocar contra um projeto dessa natureza, porque infelizmente nós ainda não somos maioria, e eu não falo maioria religiosamente não, eu falo maioria daqueles e daquelas que acreditam que existe a possibilidade de criar uma cidade possível a todas as existências. O vereador Uner Augusto, do Partido Liberal, é presidente da Comissão de Legislação e Justiça e explica o que guiou a decisão. O parecer apresentou um argumento de que o calendário municipal ele não deve ser utilizado apenas para fins panfletários, ele tem que ter algum diálogo, alguma conexão com o que a população deseja. De modo que, quando você começa a lotar datas no calendário municipal, desprestigiando outras que já existem naquele mesmo dia, o que você faz é exatamente isso. Desprestigia, por exemplo, o Dia dos Transplantados, um dia muito importante no município, né, que vem ganhando muita importância, e esse dia perde a sua importância diante de outras iniciativas que vão ocupando seu espaço. Nós temos mais de 200 dias livres no nosso calendário, nós podemos dizer assim. Qualquer outro dia poderia ter sido escolhido para homenagear aquele assunto que a vereadora apresentou hoje. Na Comissão de Legislação e Justiça foram 3 votos contra e 2 a favor da criação da data. Com a promessa de retorno do assunto às discussões, novas possibilidades de dias para a celebração devem ser apresentadas. Repórter Milene Alves. Vereador Uner Augusto, com todo o respeito que lhe devo, por ser o senhor uma autoridade do município eleita, inclusive uma pessoa extremamente gentil, esteve aqui conosco no Rede Notícia, foi entrevistado, mas a sua justificativa é, no mínimo, patética, ridícula. Porque se é por isso, por questão de dias panfletários, por que a CCJ não se colocou o contrário a várias outras datas panfletárias que já foram propostas e que já foram, inclusive, aceitas? Porque esse tipo de aceite passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já é aprovado praticamente. Nem a plenário vai. É votação simbólica. Ou seja, vereador, tem proselitismo religioso? Sim, senhor. Não tem conversa. Todo mundo sabe o setor ao qual o senhor representa. Teve 2 pesos e 2 medidas. Sim. Nós temos que lembrar uma coisa. Nós estamos aqui falando de uma televisão católica. Mas também nós somos defensores do Estado Democrático de Direito. Sim. E o Estado brasileiro é laico. Exatamente. É laico. Para se ter justamente liberdade de todas as religiões falarem, como a gente fala aqui. Como a gente tem esse espaço para falar aqui. É pela existência do Estado laico que nós temos esse espaço para falar aqui. Desculpa, vereador. A sua desculpa a Câmara, é estapafúrdia, não dá para entender. Votação, assim, que, sinceramente, eu acho que tanta coisa que deveria ser votada, né, que é prioridade da população, eu sou desse seguinte pensamento. Então, eu acho que vai votar o que realmente precisa para a população, sabe? Vamos parar de ficar falando de data disso, data daquilo, data daquilo outro. Vamos discutir o orçamento da cidade. Quase 800 milhões de reais de déficit. E a prefeitura querendo pegar mais 1 bi, 200, meio milhão para poder enfeitar parque. Isso que tem que ser discutido. Inclusive, a base do governo, que está tratorando as coisas na Câmara, tem que vir a público para discutir um monte de coisas. E está se escondendo. Aliás, dizem por aí que está esperando, que botou a votação desses empréstimos no cantinho. E aí eu estou falando porque eu tenho fonte que me garante isso. Não estou falando da minha boca para fora. Porque está esperando a volta do prefeito Álvaro Damião da China para negociar os cargos em troca da barração do projeto do Tarifa Zero. Se for mentira, venham a público. Nosso microfone está lá todos os dias.
12h29 e a Prefeitura de Belo Horizonte abriu crédito suplementar de R$26,5 milhões no orçamento municipal. O decreto, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município, foi assinado pelo presidente da Câmara, Juliano Lopes, que está no exercício do cargo de prefeito durante a viagem de Álvaro Damião à China. A maior parte do valor, R$24,1 milhões, vai ser destinada à SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade, para complementar a remuneração das empresas de transporte coletivo e contratar consultorias técnicas. Outros repasses contemplam a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica com R$1.490.000 e a Procuradoria-Geral do município com R$500.000 para indenizações e sentenças. As secretarias de Obras e de Educação também receberam valores menores. Com o novo decreto, a Prefeitura já utilizou 36% do limite anual de suplementações orçamentárias, que pode chegar a R$2,6 bilhões. Durante a ausência de Damião, Juliano Lopes responde interinamente pela Prefeitura. O prefeito da cidade participa na China de reuniões com empresários e deve assinar um acordo de cooperação entre Belo Horizonte e uma cidade chinesa. 12h30. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte deu parecer favorável ao projeto de lei enviado pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, que reduz de 5% para 2% a alíquota paga por empresas de apostas que pretendam se instalar na capital mineira. O parecer pela constitucionalidade foi apresentado pela vereadora doutora Michele Siqueira, do PRD, e aprovado por unanimidade. No parecer, a relatora disse não enxergar vício de competência de iniciativa ou violação aos princípios constitucionais, considerando que compete aos municípios instituírem impostos tanto sobre propriedade predial e territorial urbana, quanto sobre serviços de qualquer natureza. Alvo de questionamentos por parte de alguns vereadores, o texto tem como objetivo atrair empresas de apostas para a cidade, com o objetivo de aumentar a arrecadação municipal. Com a aprovação pela CLJ, a proposta vai passar por outras 3 comissões de mérito antes de ser analisada pelo plenário em primeiro turno. Para ser aprovado, o texto, quando precisar, vai precisar do voto favorável de 2/3 dos parlamentares, ou seja, 28 votos. Atualmente, Belo Horizonte recolhe 5% do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, de serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loterias, bingos, cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização. A ideia do prefeito Álvaro Damião é reduzir a alíquota para 2%, de forma a atrair as chamadas bets para se instalarem em Belo Horizonte. 12h32. O governo de Minas Gerais lançou hoje uma nova etapa do programa Trilhas do Futuro, que é voltado para quem não concluiu o ensino médio. A ideia é oferecer qualificação técnica gratuita e incentivar o empreendedorismo. A repórter Erlane Grace tem os detalhes. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O governador em exercício, Matheus Simões, apresentou hoje o programa Trilhas do Futuro Jovens e Adulto, uma fase do projeto que quer ampliar o acesso à educação e à qualificação profissional em todo o estado. A grande novidade é que agora o aluno não precisa ter concluído o ensino médio para participar. O programa é voltado para quem interrompeu os estudos e quer voltar às salas de aula, com a chance de sair com 2 diplomas, o de ensino regular e o técnico. A proposta é garantir inclusão produtiva, autonomia financeira e dignidade para cerca de 2.800.000 pessoas em todo o estado. As aulas serão oferecidas em escolas estaduais e nos Centros de Educação Continuada, os SESECs, com formato híbrido. Os estudantes terão certificação intermediária e capacitação como microempreendedores individuais com apoio do SEBRAE para estarem prontos também para empreender e atuar no mercado de trabalho antes mesmo de concluir o curso. As pré-inscrições começam no dia 24 de outubro e vão até o dia 14 de novembro pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM.
Durante o lançamento, Matheus Simões destacou que o programa é uma oportunidade para reduzir a evasão escolar e estimular o empreendedorismo entre os mineiros. Vamos ouvi-lo. Nós temos um drama construído ao longo de décadas, que é a evasão escolar acontecida lá atrás, que fez com que a gente tenha hoje 7.400.000 alunos, ex-alunos, que não terminaram o ensino médio no estado de Minas Gerais. Então nós estamos falando de jovens e adultos que não têm o ensino médio e que por isso estão aí limitados muitas vezes na vida profissional deles, no quanto eles ganham por conta dessa falta de formação. E por outro lado, eles não têm a disponibilidade de voltar para a escola para cumprir o currículo em tempo comum e mais do que isso, também não têm disposição de voltar para fazer apenas o EJA, porque para eles muitas vezes só ter o ensino médio agora que eles já estão há anos fora da escola e trabalhando não faz sentido. O Trilhas de Futuro Jovens e Adultos também vai contar com provas eletrônicas para certificação destinadas a quem está fora da faixa etária escolar e não quer voltar à sala de aula. Nesse caso, o aluno pode fazer a avaliação digital e obter o diploma do ensino fundamental ou médio ao alcançar 60% de acertos. Janaína, André, é com vocês aí no estúdio. 12 horas e 35 minutos e a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira em Belo Horizonte a Operação Resgate com o objetivo de desarticular um grande esquema de lavagem de dinheiro de uma organização criminosa, já condenada judicialmente por fraudes bilionárias contra o sistema tributário nacional. Os prejuízos financeiros aos cofres públicos poderiam chegar a 3 bilhões de reais. A gente vai ao vivo voltar a conversar com Giovanni Rodrigues, que traz as informações. Janaína, André, novamente muito boa tarde. Durante a operação, estão sendo cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão em endereços localizados aqui no estado de Minas Gerais. Essa nova ação da Polícia Federal é mais uma etapa de desdobramento direto da Operação Inflamável, deflagrada em 2023. Na ação anterior, os réus foram condenados por 196 crimes de estelionato consumado, 1.085 crimes de estelionato tentados e por organização criminosa, com as penas de reclusão para os líderes do esquema ultrapassando 26 anos. Segundo as investigações, o grupo criminoso conseguiu fraudar os sistemas da Receita Federal, resultando em prejuízo aos cofres públicos de 348 milhões de reais. A operação de hoje busca identificar, rastrear e apreender bens adquiridos com os recursos ilícitos, incluindo imóveis de alto padrão, veículos de luxo e ativos empresariais. Os mandados foram expedidos pelo juiz federal da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, que também determinou o bloqueio imediato de contas bancárias e registros patrimoniais dos investigados, além do confisco de bens e valores. Na segunda edição do Rede Notícia, às 5 da tarde, você acompanha os desdobramentos desta ação da Polícia Federal. André, Janaína. Obrigado, Giovanni. Vamos agora para mais um intervalo, 12 horas e 37 minutos. E na volta, a gente vai trazer as notícias nacionais. Tem muita confusão na CPMI, tem confusão também envolvendo o nome de Eduardo Bolsonaro e a gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Doze horas e 41 minutos, estamos de volta em transmissão simultânea pela TV Horizonte, canal 30, Rádio América, FM 107,1 e nosso canal no YouTube, tvhorizonte.oficial. E 3 homens de 25, 26 e 27 anos e uma mulher de 23 anos foram presos pela Polícia Militar nesta terça-feira por crimes de estelionato virtual e associação criminosa que vinham aplicando golpes em lojas de roupas infantis
na área central de Divinópolis, na região centro-oeste do estado. De acordo com o boletim registrado, os militares foram acionados pelos gerentes de 2 lojas de roupas infantis, relatando que teriam sofrido golpes financeiros referente a compras realizadas nos estabelecimentos no último dia 8 de outubro, em uma das lojas. O prejuízo foi mais de R$ 3.500 e na outra loja o prejuízo foi de quase R$ 2.300. Segundo a Polícia Militar, os golpes eram realizados da seguinte forma: uma mulher se apresentava como uma cliente grávida, realizava compras por aplicativo de mensagens e simulava o pagamento com cartões de crédito que eram utilizados de maneira falsa, em nome de terceiros. Em seguida, um comparsa compareceria nas lojas e retirava as mercadorias. Dias depois, essas transações financeiras eram contestadas pelo grupo criminoso e gerando prejuízos financeiros aos comerciantes. O tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, Wesley Natanael, fala sobre essa ação da Polícia Militar na região centro-oeste do estado. Vamos ver e ouvir. Em Divinópolis, autores praticavam um crime de estelionato contra comerciantes. Após comprar o produto de forma virtual, eles cancelavam essa compra, ficando então com o material recebido. Diante dessas informações, a Polícia Militar montou uma operação e conseguiu prender 4 autores envolvidos nesse crime. Além disso, a Polícia Militar desmantelou o escritório do crime, onde eles utilizavam meios virtuais para praticar estelionato contra diversas pessoas. Dentre as modalidades identificadas, eles praticavam o estelionato do falso advogado e do falso oficial da justiça. E um casal foi preso por tráfico de drogas e venda de cocaína adulterada na região metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Erlaine Grace traz as informações. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante nesta terça-feira um casal por tráfico ilícito de drogas e associação com o tráfico no bairro Morada da Serra, na cidade de Ibirité, na Grande BH. De acordo com as investigações, o casal comprava drogas pela internet, alugando casas para o recebimento da mercadoria. Logo depois de pegar as drogas nos endereços alugados, eles repassavam a substância para outros integrantes da organização para mistura com outras substâncias e distribuição nas embalagens para a venda. Junto com o casal foi apreendido um telefone celular e medicamento anestésico de uso controlado utilizado no mercado ilegal para batizar a cocaína, potencializando seus efeitos e aumentando o volume que engana os usuários. A delegada Gislane Rios traz os detalhes. Vamos ouvi-la. O que nós fizemos? Há 2 meses começamos a interceptar essa organização que está importando essa tetracaína. Temos suspeitas de que elas estão chegando no Brasil pela China, nos aeroportos, e estudando outras apreensões, vimos que pode estar chegando também pelo sul do Brasil e, neste caso específico, São Paulo, Rio de Janeiro. Eles estão importando até Ibirité usando a internet, dark web ou redes sociais, compram nesse mercado clandestino e elas vêm como uma encomenda comum por todos os meios de transporte hoje, chegando até Ibirité. Primeiro, quero parabenizar a doutora Gislane Rios, que é chefe do departamento, do 3º Departamento de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que cuida ali de Contagem, Ibirité e Betim, pelo grande trabalho que ela vem fazendo desde que assumiu o departamento. Diversas ações muito pontuais e muito importantes. O segundo lugar, gente, mostrou aí claramente, né, que quem entra nessa ideia de crime só pensa no seu bem comum. O resto, né, que deixe para lá, né? Me impressionou comprar droga pela internet, comprar droga já é péssimo. Aí o cara ainda compra droga adulterada. E aí eu vou parafrasear um grande filósofo da música popular brasileira chamado Bezerra da Silva, que dizia: malandro é malandro, mané é mané. No caso aí, quem compra e quem vende se incluem tranquilamente nessa categoria. Como a gente brinca, né? Todo dia sai um bobo e um esperto de casa, né? Os dois se encontram e dá negócio.
Meio-dia e 46 minutos. O pai da professora Soraya Tatiana Bonfim França conseguiu na justiça uma tutela de urgência para que o filho único da professora, o Matheus França, acusado pela morte da mãe em julho deste ano aqui em Belo Horizonte, fique impedido de apossar, usufruir, administrar ou se beneficiar do patrimônio deixado pela professora. O filho, Matheus França Campos, ainda não foi citado para contestar a ação. Isso será feito por meio de uma carta precatória já enviada para a comarca de Caeté, onde o acusado está preso preventivamente. A decisão ela é provisória e foi concedida em 29 de agosto deste ano pelo juiz da 4ª Vara de Sucessões de Belo Horizonte, Antônio Leite de Pádua, na ação de exclusão de herdeiro por indignidade, movida pelo pai da professora. O magistrado ressaltou que, diante dos indícios da prática de feminicídio, bem como a possibilidade dos bens serem partilhados ao herdeiro indigno, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Após o prazo para contestação, o processo será enviado para o Ministério Público se manifestar. E é bom a gente lembrar que todas as investigações da polícia apontam que a causa da morte dessa professora foi justamente porque o Matheus estava envolvido em uma série de vícios de jogos de apostas online com dívidas estrondantes e estava forçando a mãe a pagar essas dívidas e por conta da negativa dela, normal e natural, ele acabou cometendo esse crime absurdo. 12 horas e 48 minutos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou ontem que o governo federal está completamente seguro de que o país não precisará retornar ao horário de verão neste ano de 2025. Segundo ele, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico avalia mensalmente a situação do sistema e concluiu que o Brasil vive um momento de segurança energética completa, resultado do bom nível dos reservatórios e do setor de planejamento da área. Silveira destacou ainda que o país depende das hidrelétricas complementadas pelas usinas térmicas e anunciou o lançamento de novos leilões para ampliar a geração. O ministro também disse que o governo aposta no uso de baterias para armazenar energia de fontes renováveis, como a solar e a eólica. Segundo o ministro, eles vão literalmente armazenar o vento e ter o sol até às 10 da noite. Segundo ele, apesar de reconhecer que as energias limpas são intermitentes, o ministro Alexandre Silveira garantiu que o sistema brasileiro é muito robusto e que não há risco de falta de energia, dispensando a volta do horário de verão. Vamos ver e ouvir. Chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e o índice pluvial dos últimos anos, nós estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para esse ano. É sempre importante ressaltar que o Brasil é um país, naturalmente, que depende das suas hidrelétricas. Elas nos dão segurança energética, depende das nossas térmicas. As energias intermitentes, elas cresceram muito rapidamente no Brasil e no mundo. É um grande problema que não é um problema nacional, é um problema no mundo inteiro. Portugal, Espanha, sofreu agora recentes, literalmente apagões de longo prazo, por causa dessa intermitência dessas energias, mas o nosso sistema é muito robusto, há um planejamento muito bem feito e nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão esse ano. Agora, eu sempre disse, desde o princípio da minha gestão, que o que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Rede Notícia agora vai para um intervalo, 12 horas e 50 minutos, e na volta a gente vai trazer um panorama das notícias internacionais. O exército de Israel está acusando o Hamas de enviar um corpo errado e ameaça, inclusive, romper o cessar-fogo que foi acordado nesta semana. Vamos para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Doze horas e 54 minutos, estamos de volta com Rede Notícia, primeira edição. E a PGR, Procuradoria-Geral da República, descartou ontem o pedido de prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O pedido havia sido apresentado pelos deputados Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Talíria Petroni, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Em manifestação ao STF, Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que apenas a Polícia Federal ou
ou a própria PGR tem legitimidade para solicitar a medida. O posicionamento foi dado após o ministro Alexandre de Moraes determinar que o órgão se manifestasse sobre o caso. Gonê destacou que, embora reconheça a atuação dos parlamentares, eles não estão habilitados no processo para fazer esse tipo de pedido. Gonê também informou que a PGR poderá avaliar medidas cautelares em momento oportuno. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa terça-feira que está considerando encerrar alguns laços comerciais com a China, inclusive em relação ao óleo de cozinha. Acredito, abre aspas, acredito que o fato de a China propositalmente não comprar nossa soja e causar dificuldades para os nossos produtores de soja é um ato economicamente hostil. Estamos considerando encerrar os negócios com a China relacionados ao óleo de cozinha e outros elementos do comércio como retribuição. Fecha aspas. Essa foi a fala de Donald Trump nas mídias sociais. Como exemplo, podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos e não precisamos comprá-lo da China, acrescentou. A China reduziu drasticamente as compras de soja dos Estados Unidos, o que Trump chamou de tática de negociação. Trump disse nesse mês que espera discutir a soja com seu colega chinês Xi Jinping e também alertou que os Estados Unidos podem interromper grande parte das importações da China. O que está acontecendo em relação à soja simplesmente é o seguinte: tem um outro país aqui no mesmo hemisfério norte-americano, chamado Brasil, que produz soja em maior quantidade com condição potencial econômica mais fácil de negociação. E aí, meu amigo, no comércio chora mais quem pode mais, né? O Exército de Israel afirmou nesta quarta-feira que o quarto cadáver entregue na noite de ontem pelo grupo terrorista Hamas não pertence a um dos reféns que estavam em poder do grupo palestino desde 2023. Esse comunicado do Exército de Israel veio após uma série de exames médicos feitos pelo Instituto Médico Legal do país, que concluiu que o quarto corpo não corresponde a nenhum dos reféns. O acordo de troca de reféns e corpos concluído entre Israel e Hamas, como parte da trégua mediada pelos Estados Unidos, nesse acordo, o grupo terrorista se comprometeu a entregar todos os reféns que permaneciam na faixa de Gaza. Na segunda-feira, os últimos 20 reféns vivos do sequestro do dia 7 de outubro de 2023, eles foram libertados. Nas últimas 48 horas, o grupo também devolveu 8 dos 28 cadáveres previstos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exigiu que o Hamas cumpra os requisitos estabelecidos no acordo de cessar-fogo apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a devolução dos corpos dos reféns. Esta não é a primeira vez que o Hamas devolve um corpo errado a Israel. No início deste ano, durante um cessar-fogo anterior, o grupo afirmou ter entregue os corpos de Shiri Bibas e seus 2 filhos. Só que não tinha mandado corpos errados, teve uma pressão 2 dias depois, é que sim, é que enviou os corpos corretamente. Fato é que todas as organizações internacionais estão de olho no Hamas. É um momento de tensão, porque o Hamas, nos últimos dias, tem praticado execuções sumárias no território de organizações que são contrárias ao seu poderio de controle da faixa de Gaza. É bom lembrar que essa proposta de cessar-fogo, a proposta pelo acordo de paz completo, exclui o Hamas do controle do território da faixa de Gaza. E isso é muito importante, porque a gente já percebeu nos últimos 2 anos que esse grupo não tem condições de manter o controle dessa... E que fique bem claro também que não foi um acordo definitivo de paz, né? É um acordo de cessar-fogo ainda. É um acordo de cessar-fogo que está ainda na primeira fase, né? Então é um primeiro momento, ainda é um momento de tensão ainda, de muita expectativa, né? E a gente torce para que se conclua e, obviamente, chegue definitivamente à paz, né, André? E a paz ali naquela região, infelizmente, com a existência do Hamas, ela não é possível. Com a existência do Estado palestino, sim, mas não comandado pelo Hamas. Isso já está mais que claro. 12h59, Rede Notícia, primeira edição, está ficando por aqui. A gente já vai conversar com o Júnior Brasil, porque, afinal de contas, hoje os 2 lados de Minas Gerais estão aflitos. Hoje é dia de clássico
E aí, meu amigo, em clássico não tem favorito, né, Júnior? Já diria o grande filósofo, clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa, como diria o grande Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, né?